Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez esse refrão do Salmo. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Meus irmãos, estamos celebrando hoje a festa dos arcanjos, no início deste acampamento, que nos põe numa realidade espiritual. E só se ama o que se conhece, só se conhece o que se ama. E é importante conhecermos também a trajetória e a missão de cada arcanjo, porque todos eles, os três, eles exerceram uma função de proteção na vida do homem. Esse foi o caminho, o desígnio de Deus na vida dos arcanjos, daqueles corpos celestial, para proteger o homem. Se você olhar, meu querido, a história de São Rafael, lá em livro de Tobias, você vai perceber que São Rafael, ele foi o único dos arcanjos que tiveram a graça de andar e permanecer junto com os homens por um longo período. E além de ser o arcanjo da cura, ele também é o arcanjo da providência. E sendo o arcanjo da cura, para curar é preciso revelar a verdade. É pela verdade que acontece a cura. E veja que Tobit, o pai de Tobias, que ficou cego já na velhice, não podia trabalhar, e ali diante daquele desespero, um homem temente a Deus, um homem que buscava o Senhor fielmente, dobrou os seus joelhos e pediu socorro de Deus. Quando ele lembra que tinha uma boa quantia guardado em outra região do país, ele pede para Tobias ir buscar, mas um temor entra em seu coração, de medo de deixar o filho ir sozinho. E ele pede para o Senhor alguém que possa acompanhá-lo. E até este momento, ninguém sabe que Rafael era o anjo. Naquele momento ninguém sabia que era o anjo. Mas Deus enviou o próprio São Rafael para caminhar junto com Tobias. E veja que na obediência de Tobias a São Rafael, mesmo aquele que há pouco tempo ele tinha conhecido, e pela palavra, os desígnios de Deus foi acontecendo na vida deles. Quando eles estavam pelo caminho, indo buscar aquela quantia, no caminho eles pescam, e lá o Rafael
diz para ele: guarda o fel, o coração e o rim, porque ele servirá de cura. Tobias não questionou. Ele obedeceu a palavra. Seguiu conforme tinha dito. Depois eles saíram dali, continuaram, foi chegando a uma outra cidade onde tinha família. Se puder dedilhar, ou teclado. Se havia ali naquela outra cidade familiares de Tobias, e lá estava Sara. Sara que tinha tido 7 maridos, e todos eles, na hora de desposá-la, o que aconteceu? Morreram. Então imagina o temor no coração de Tobias. Imagina como Tobias estava, ele falou: não, para que nós vamos entrar aí? Não, eu não vou casar com essa daí não, imagina, eu vou ser o próximo? Deus me defenda disso. Mas confiante na palavra daquele homem, Rafael, que até então ele não sabia que era o anjo, que disse para ele: acalma, tudo vai dar certo. Acende uma fogueira, coloque o fel, o coração e o rim, e a fumaça vai expulsar os demônios que rondavam, que estava instalado na vida daquela mulher. E depois desta situação, ele chega no destino. Então, na divina providência do caminho, Rafael cura Sara, que estava vivendo uma perturbação espiritual e física, porque nem ela, imagina, 7 homens e nenhum deu certo. Ela falou: eu sou uma desgraçada mesmo. Ela tinha aceitado a condição. E pior, ela tinha acreditado que ela era a culpada. Meus irmãos, veja que as situações da nossa vida, às vezes vai colocando no nosso coração meias verdades ou mentiras, que vão ficando ali, e a gente vai acreditando, e passa a vida inteira sobre aquela premissa, sobre aquela situação, e acredita que a gente não é capaz, que não pode, que é isso, que é aquilo, e a gente acaba ficando refém de pessoas por causa de situações e por causa de palavra. Mas ali São Rafael, o anjo da cura, o arcanjo da cura, ele costurou o caminho, o desígnio de Deus para curar a cegueira do pai de Tobias. Mas não era só curar a cegueira do pai de Tobias, mas levar Tobias ao casamento com Sara e curar o lamento, as feridas de Sara e o medo de Tobias. Veja, meus irmãos, a importância desse grande arcanjo em nossas vidas. Porque ele não cura somente a cura física, mas principalmente a cura da alma. Agora veja São Gabriel. São Gabriel, para todos nós, é muito fácil falar sobre ele, porque a gente lê com muita frequência, então conhece o anjo do anúncio, que através da palavra, da boa nova, trouxe a Maria, a Virgem Santíssima, a boa nova do Filho de Deus. Trouxe a ela e a tornou a bem-aventurada. Disse: não tenhas medo, Maria. Veja o desígnio dos arcanjos na vida do homem. E eles continuam agindo. É às vezes nós que não conseguimos perceber. São Miguel, nós lemos, acabamos de ler. O combate no céu, o combate que São Miguel enfrentou. E veja, esse combate que São Miguel enfrentou com o dragão, Satanás, foi por causa de quem? Por que Lúcifer se revoltou? Por que Lúcifer se revoltou? Pela inveja do amor de Deus pelo homem. Ele não queria se submeter aos homens.
Ele não queria se submeter aos homens. Só que esta guerra, como diz na leitura em Apocalipse, já foi vencida. São Miguel já venceu essa batalha. O Senhor já venceu e já nos resgatou. Só que como como o inimigo consegue atingir Deus? Porque se Deus já ganhou, como que o inimigo ainda atinge Deus? Como? Por meio de nós. É por isso que o inimigo, ele fica constantemente nos seduzindo, nos levando ao pecado, porque na medida das nossas más inclinações, na medida das nossas quedas, é uma ofensa ao coração de Jesus, é uma ofensa ao Cristo na cruz. Então nunca Satanás, ele vai direto para Deus, ele vai em direção ao homem para jogar na cara de Deus. Olha lá, ó, tá vendo? Olha lá, aquele que você disse que ia permanecer fiel. Olha lá, ó, na primeira prova já caiu. Olha lá, ó, passou, a pessoa lá, na primeira situação já caiu no pecado. Então ele vai ali nos seduzindo para poder nos levar à perdição. E esse é o combate de São Miguel. Combater junto conosco, para que não percamos a eternidade, meus irmãos. Porque o que vale o homem ganhar o mundo inteiro? O que vale uma vida de prazer neste mundo, se eu vier a perder a vida eterna? O que vale tudo que tenho? O que vale tudo que construí, meus irmãos? Lá na Idade Média se vivia 40, 50 anos, mas tinha uma eternidade inteira. Hoje se vive quase 100 anos e perde-se a eternidade. E às vezes descuidamos com a nossa vida espiritual. Eu estava em um lugar, numa missão, e uma senhora disse assim: padre, né, no final da missa, padre, a minha família é uma bênção. E aí eu comecei a conversar com ela, perguntar das bênçãos na vida dela, né? Falei, esse povo deve ser um povo muito religioso, né? E ela, olha, meu filho é desembargador, ele estudou muito, lutou muito, ele é muito querido, padre, ele me leva para sair, ele me leva no médico. E a minha nora, se tivesse o mandamento, honrar a sogra, ela seria aquela que não cai nesse pecado. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, ainda bem que não tem, né? Não é pecado mortal, né? Porque se fosse honrar a sogra, nossa, tinha muita gente em pecado mortal, né? Mas no caso daquela mulher, a nora dela honrava ela, né? Então, amém, glória a Deus. E ali ela dizendo da experiência com a nora, e depois dizendo, e meus netos, nossa, eles são muito aplicados, padre. Um ganhou uma medalha de natação recentemente, o outro ganhou uma medalha de matemática. E eu falei, meu Deus, mas realmente você está diante de umas bênçãos mesmo, que não te dá preocupação. Agora me diga uma coisa, minha senhora. Quando é que essas bênçãos vão à igreja? Aí aquele silêncio, né? Aí eu já vi que, mexi na ferida, né? Porque o choro já foi vindo. Padre, há 20 anos o meu filho não entra na igreja. Eu falei, então, essas bênçãos aí correm o risco de ir para o inferno. Você cuidou tanto da vida deles nesse mundo, e tem que cuidar mesmo, mas se descuidou da vida deles para o céu. Não podemos descuidar, meus irmãos. Não podemos descuidar com a vida eterna. Nós devemos projetar a nossa vida em vista da eternidade, porque olha, você não vai ter uma amnésia. Quando você chegar no céu, você não vai esquecer da vida deste mundo. Se você tinha isso na sua cabeça, tira essa coisa da sua cabeça. Você vai lembrar. E aí já pensou, você chega lá em cima, cadê fulano? Cadê ciclano? E você só cuidou da tua salvação. Cadê meu filho? Cadê minha filha? Cadê meu esposo? Meus irmãos, não há salvação fora de Cristo, meus irmãos. Não há, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a videira e nós somos os ramos. Sem Ele nada podeis fazer, meus irmãos. E neste mundo, Jesus se dá onde? Na Eucaristia.
Aí a pessoa passa uma vida inteira neste mundo, aproveitando as coisas deste mundo, a criação, e não vai nem ao menos na missa aos domingos. E não se encontra com o Senhor ao menos aos domingos. Ainda chega na eternidade e acha que vai encontrar com Deus? Acha que vai encontrar com Deus? Ignorou Deus a vida inteira. Fingiu que Deus não existisse a vida inteira. É por isso que faltar à missa é um pecado grave. É um pecado gravíssimo. Porque nos leva à morte eterna, meus irmãos. Às vezes não iremos porque o nosso sentido, a nossa vontade está querendo. Não. Nós vamos por decisão. E amor é decisão. Eu estou, Senhor, por decisão. E assim eu vou cultivando na minha casa, na minha família. E assim eu vou levando os meus. E eu vou me tornando também aquilo que os anjos exercem na vida, na nossa vida, de ser guardiões da nossa salvação. São Miguel quer que todos se salvem. É por isso que ele enfrenta a batalha que enfrenta, meus irmãos, no plano espiritual. E não se iluda, esta geração perversa, meus irmãos, tem distraído os filhos de Deus, tem levado à distração os filhos de Deus. Tanto que Paulo VI viu lá no Vaticano a luta de Satanás e São Miguel. Foi quando ele colocou aquele exorcismo para que as igrejas do mundo inteiro começassem a rezar São Miguel Arcanjo, defendendo-nos do combate. Porque ele viu que uma rachadura na igreja estava acontecendo. E hoje claramente a gente consegue perceber, como disse Papa Bento XVI, meus irmãos, de que o problema do mundo dessa geração é Jesus. Porque se tiramos Jesus do centro e ele deixa de ser Deus, aí todas as religiões são a mesma coisa. Inclusive na Índia, uns anos atrás, houve-se um congresso teológico, e aí foi nascendo-se teologias contra Jesus. Porque queria colocar Jesus como uma entidade qualquer, como mais um. Não se iluda, meus irmãos. Se vocês ouvirem alguma coisa a respeito disso, que não seja a sã doutrina, fuja. É sedução de Satanás. Se disserem que inferno não existe, fuja. Se disserem que você não precisa se confessar, fuja. Se disserem para você que teu Deus é a mesma coisa, fuja. Em nome de Jesus, enquanto é tempo. Uma senhora, estava conversando com ela não sabia que eu era padre, e aí ela chegou e falou assim, não, nosso Deus é o mesmo. Eu falei, minha querida, não é não. Mas a gente continua sendo amigos. E eu tomo um café com a senhora sem problema algum. Mas a gente precisa colocar ordem nas coisas. O meu Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele que é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito, que criou a realidade da igreja celeste. A única igreja católica, apostólica, romana, que é uma realidade do céu. E ela se materializa no sinal visível, através do seu corpo místico e a tua igreja, que somos todos nós, meus irmãos. Por isso que não existe várias igrejas. Existe a igreja do Senhor, uma realidade do céu. É a única, a santa, católica, apostólica. A única que nos traz a Eucaristia, caminho de salvação. Eu estarei convosco até o final dos tempos. Meus irmãos, não se iluda. Se disserem algo diferente para vocês a respeito disso, fuja, para que as vossas consciências não seja fraca e se deixe seduzir pelo maligno. Porque é pela palavra que ele seduz. É pela palavra que ele escraviza. É pela palavra que ele destrói famílias. É pela palavra que ele destrói vidas. Veja a situação de Natanael. Natanael, quando ali conversando
com o apóstolo, disse: mas de Belém pode vir coisa boa? De Nazaré pode vir coisa boa? Não é porque ele estava subjugando Jesus, não. É porque ele não acreditava que naquela região, da onde ele veio, era uma região já subjugada, uma região onde aquele povo não tinha história, não tinha futuro. Ele não acreditava nele mesmo. Por causa da palavra, meus irmãos, em Tiago 3 você vai ver, dizendo que palavras produzem bênção e produz maldição. Por isso eu tenho que tomar cuidado com a palavra. Ela pode trazer bênção ou ela pode trazer maldição para minha casa. Depende de mim. Depende de você. Foi pela palavra que Maria concebeu do Espírito Santo. Foi pela palavra que Tobias recebeu a graça da cura. Foi pela palavra que Satanás teve a sua rebelião. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Foi pela palavra que São Miguel venceu a batalha. Qual é a palavra que está te escravizando? Fazendo você prostrar. Fazendo você desacreditar. Desacreditar mesmo de você, da sua conversão, do seu progresso espiritual. Desacreditar que você é capaz de dar mais. De que capaz você pode transcender aquilo que você tem vivido. Talvez você esteja desacreditado. Quantas pessoas ficam muitas vezes ali, eu sou ruim mesmo, e fica naquilo ali, vomitando aquilo ali 24 horas, acreditando na própria ruindade, e se torna uma pessoa ruim. Outros, eu sou burro mesmo, porque quando era pequeno ouvia pessoas dizendo na escola, ou na própria casa, e a pessoa assumiu que ela era burra, só que isso não era uma verdade sobre ela. E o que aconteceu? A vida dela foi subjugada. Ela não acreditava que ela poderia mais do que aquilo, meus irmãos. É por isso que nós precisamos pedir neste encontro a graça de romper com as palavras que destroem, que têm destruído famílias, que tem destruído pessoas, progresso de pessoas, progresso espiritual, progresso no trabalho. Você é inseguro demais, você é insegura demais, você desacredita no próprio potencial. Esse sempre olha é para o outro, nunca é para você. E eu vejo que isso, meus irmãos, é um mal de Satanás no meio de nós católicos, porque às vezes a gente não assume a missão de Cristo na nossa vida. Às vezes a gente é muito morno. Na hora que a gente precisa falar firme a palavra de Deus, a gente deixa para o padre, né? Mas a gente não assume às vezes. Por causa do quê? Da palavra que te segura. Da repressão. Foi tanta repressão que você ouviu, que você está preso a ela. Preso a pessoas. Escravo a pessoas. Em nome de Jesus, peça ao Senhor para se libertar, meu querido. Minha querida, é urgente. Peça ajuda dos arcanjos. Peça ajuda de São Miguel para se libertar. Quem está dizendo isso é São Tiago. Palavras produzem bênçãos ou produzem maldição. Amaldiçoar alguém é rogar pragas, xingar, dizer coisas ruins. Você nunca consegue encontrar coisas boas na outra pessoa. Tem uma tia minha que eu fiz um propósito com ela uma vez, né? Falei, tia, vamos fazer um propósito? Se a gente perceber que vai falar de alguém, a gente não fala nada. Aí no final do dia ela falou, ai filho, eu não vou fazer mais não. Por quê? Porque eu fiquei o dia inteiro sem falar. Mas gente, que língua felina. Olha,
Mas você vê aquela mulher só dando tropeço na vida. Eu falo, se converta, minha filha. Se converta enquanto é tempo. Faça esse propósito de vida. Em vez de xingar, em vez de praguejar, em vez de murmurar, em vez de só encontrar o que é errado no outro. Olha, eu recebi uma grande graça no último final de semana. Há 20 anos eu tenho rezado, quase 20 anos, não, 15 anos. Eu tenho rezado pelo meu irmão para a conversão dele. Quantas vezes o Gabriel fez coisas erradas e quando eu olhava para ele eu dizia assim, Bi, você está tentando fazer com que a gente não te ame. Mas a cada vez que você nos machuca, nós te amamos mais. É quase que um amor bandido, né? Nós te amamos mais e temos orgulho de você. Sabe por quê? Você não é isso que você está fazendo. No dia da minha primeira missa, eu pedi para que ele e minha irmã se levantassem e eu disse, se hipoteticamente Deus me desse a graça de ter novamente irmãos, eu queria ter vocês. Porque eu os amo do jeito que vocês são. Meus irmãos, às vezes eu queria dizer coisas, verdades, mas quando eu ia para dizer, eu preferia o quê? Amar, abraçar, dar o banho, escondê-lo da minha mãe, para que ela não sofresse. Rezar. Olha, eu vi aquele menino crescer, ele nasceu quando eu tinha 13 anos. Fui quase pai. Ajudei na educação. Levei para a escola. Mas nunca ele ouviu eu dizendo uma palavra de derrota na vida dele. Nunca. Quando foi 3 meses atrás, o Gabriel me liga e fala assim, ô Ri, eu estava assistindo a Canção Nova, vendo você, e o inferno existe, né? Falei, existe e esquenta, viu? Aí ele, eu estou pensando em me confessar. Eu falei, não pensa não, vai se confessar. Olha, procura padre tal, faz isso, faz aquilo. E eu fiquei assim, em ação de graças, meus irmãos. E numa missão ou outra eu tentei passar lá, porque hoje ele está morando em São Paulo. E aí cheguei, e aí Gabriel, como que foi a confissão? Conta para mim. Aí ele, Ri, eu não me confessei. Eu falei, não acredito. Mas eu falei, não vou desistir. Aí quando eu baixei a cabeça, ele, é porque eu quero me confessar com você. Eu já confessei meu irmão 3 vezes. E no último sábado, meu irmão não era casado na igreja há 11 anos, estava em pecado, em risco de morte eterna. No último sábado, eu celebrei a união do meu irmão e o religuei ao céu. Meus irmãos, o amor, ele se dobra para não se romper. Em meio às tempestades, ele se dobra. Quando a sua mão não pode chegar, a sua oração pode alcançar. Quando eu não podia dizer nada, eu orava. E o que eu disse para eles naquela missa, naquele casamento foi, o meu coração hoje está alegre e em paz. Porque o sonho do meu coração é que minha família conheça Cristo e herde o reino dos céus. Eu não tenho outro sonho, meus irmãos, que não seja a minha família conhecer a Cristo e herdar o reino dos céus. E ainda mais, eu tenho feito disso a minha missão constante. É o que me faz ir para São Paulo, voltar, acordar de madrugada, celebrar várias missas, estar aqui, sair daqui, ter que ir para Barra Mansa para poder celebrar. Porque para que conheçam a Cristo e sejam salvos. Que se libertem do poder da palavra que destrói, que possam encontrar a Cristo e ser libertos, meus irmãos. Esta é a vossa missão. E os arcanjos, conte com os arcanjos para vos ajudar nesta missão. Mas não fique morno no caminho. Vai ficando de pé. Quero cantar com vocês, mas antes disso, não infantiliza a evangelização não. Comece dos pequenos.
eu comecei a evangelizar minha sobrinha, Maria Cecília, com 7 anos, falando do céu, inferno e purgatório. Aí todo mundo falando assim, vai falar de inferno para uma criança de 7 anos? Vou. Ela vê o inferno da rua, ela vê o inferno na internet, que não deveria ter celular, e é uma briga, porque eu não deixo ter celular, porque você fica em paz agora, mas chora amanhã. Depois vê na TV o inferno que tem naquela TV, ainda mais umas TVs aí abertas, né? Porque, oh meu Deus, até depois do globo ali tem um vermelho atrás. Eu falo, aquilo ali é o inferno que está cobrindo a terra, porque não é possível. Vocês até sabem que TV é essa. E aí quando minha sobrinha completou 9 anos, ela teve a sua grande crise. Ela falou assim, veio chorando, falou, Dinho, a minha amiga não vai ser salva. A minha amiga não vai ser salva. E chorando, porque ela tinha consciência do céu, meus irmãos. E ela amava a amiguinha dela, e ela não quer perder, que a amiga dela perca o céu. Eu falei, mas por quê? Ela não é católica, Dinho. Eu falei, então, Maria Cecília, senta aí, vamos conversar. Lembra do santo batismo que o Dinho tanto fala para você? Que mostra a foto, que celebra mais do que seu aniversário. Que ele fala que você assumiu a condição de filha de Deus e agora você tem um lugar no céu e nós nos encontraremos todos lá em cima. Por isso nós precisamos agradar o coração de Jesus. Lembra que você disse que para você é a data mais importante porque Deus te deu o Dinho como o seu pai espiritual. Então, sabe, esse dia, Deus te confiou uma missão. É, Dinho? Sim. Vai falar de Jesus para ela. Prega o evangelho para ela, Maria Cecília. Ela começou a sorrir. Vai lá, fala de Jesus. Fala de Jesus para ela. Abra a porta do céu para a sua amiguinha. Abra, Maria Cecília, mas não perca a sua amiguinha. Essa é a sua missão. E ela saiu toda faceira. A primeira grande missão dela, missionária aos 9 anos. Chegou na escola, a amiguinha não deixou ela falar de Jesus. Ela voltou chorando. Dinho, a minha amiga não vai ser salva, Dinho. E agora o que eu faço? Ela não deixou eu falar de Jesus para ela. O que eu vou fazer agora? Havia um lamento na alma dela, verdadeiro, meus irmãos. Porque ela tem a consciência de que ninguém pode ser salvo fora de Jesus. Aí eu dei um abraço nela e falei, Maria Cecília, calma. Deus sempre tem um plano B. Olha, você tentou indo lá falando o nome de Jesus, mas não deu certo. Agora nós vamos rezar por ela. E eu vou rezar junto com você. E você vai oferecer seus pequenos sacrifícios para que Jesus encontre brecha no coração dela. E uma hora Ele vai salvar ela. Sério, Dinho? Sim, Maria Cecília, Ele vai salvar. Mas olha, presta atenção. Você não é como as outras. Você não é qualquer uma. Você é separada, Maria Cecília. Você é católica, apostólica, romana. Então se sua amiguinha te chamar para escutar funk, você vai, Maria Cecília? Não, Dinho, não vou não. Por que, Maria Cecília? Porque eu quero agradar o coração de Jesus. Maria Cecília, se a sua amiguinha for atrás de rapazinho, você vai também? Não, Dinho. Por quê? Porque eu quero agradar o coração de Jesus. Meus irmãos, é isso, queira agradar o coração de Jesus e não os homens. Às vezes ficamos nos nossos respeitos humanos. Cheguei em casa com uma caixinha de oração, falei, Maria Cecília, aqui está o crucifixo, a imagem de Nossa Senhora, aqui está a velhinha e aqui está o livro que a sua mãe e o Dinho encontrou Jesus. Aqui, ó, todos os dias, de manhã e à noite. Aí minha mãe me liga e fala, ela está levando a sério, porque ela colocou o relógio para despertar. 9h30 da noite, ela para tudo. Porque ela tem um propósito. Salvar o coração da amiga dela. Ela para tudo e vai lá. Nesse final de semana eu cheguei, ela falou, Dinho, eu tenho uma nova ideia. E eu preciso da ajuda do senhor. Qual que é? Vamos fazer alguns versículos bíblicos e no intervalo eu vou passar e vou entregando para as crianças. Falei, é isso mesmo, vamos fazer isso, Maria Cecília. Vamos fazer isso que nós vamos ganhar aquela escola para Cristo, amém? Ela, amém, Dinho, então vamos começar aí, a gente começa a orar, porque ela é carismática também, né? E tem que ser, né? Meus irmãos, é sobre isso. Os arcanjos estão aí para nos proteger, mas às vezes a gente que nos coloca em suicídio, de morte eterna. Você está chorando por pessoas
que está doente, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão em risco de morte desta vida. Mas não chore não. Chore por aquelas que estão morrendo na eternidade, porque estão perdendo o céu. Aquelas que nunca mais nós encontraremos, porque não está no diante do Senhor. É por essas que nós temos que lutar, meus irmãos. E o sacrifício, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito, se você estiver seguro da meta, que justifica toda a canseira do caminho. Feche os seus olhos. Faça o seu propósito. Neste momento, peça a ajuda dos arcanjos, de se libertar de tudo aquilo que está te aprisionando, e voltar para a meta, restabelecer a meta, de salvar aqueles que estão em casa. Se você não consegue mais com as suas mãos, porque ali acaba virando uma grande briga quando você fala de Jesus, reza, ofereça seus sacrifícios, mas não deixa que eles se percam. Jesus não deixa que ninguém se perca. Peça a ajuda de São Miguel, peça a ajuda de São Rafael, o santo da cura. Peça a ajuda de São Gabriel, mas não fique parado. Natanael não ficou parado, e Deus encontrou graça em seu coração, de modo que disse para ele: eu não encontrei nem em Jerusalém um homem como você. Imagina Deus dizendo: eu não encontrei na Canção Nova nenhuma mulher como você. Você verá coisas maiores. Você vai ver anjos subindo e descendo do céu. Este é o teu lugar. Você vai ver anjos subindo e descendo, porque lá é o seu lugar. Cante. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Peça. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Solte a sua voz, cante, manda. Erga seus braços manda e cante. Erga lá em cima. Manda teus anjos. Abençoa, Senhor. E abençoa. Manda teus anjos. Manda teus anjos para nos a te louvar e glorificar. Manda teus anjos sobre nós e tua família, todos sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Manda teus anjos, Senhor, sobre o nosso trabalho, sobre aquelas pessoas que amamos, que estão nos hospitais, acamadas, doentes. Manda teus anjos, Senhor. Manda, Senhor. Manda teus anjos. Olha para quem está do seu lado. Dá um forte abraço nessa pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, tamo junto até o céu. Tamo junto até o céu. Não desista. Ei, não desista, porque Deus não desiste de você. Tamo junto até o céu. Seja um abraço de Deus para esse irmão, para essa irmã. Tamo junto até o céu. Dê uma salva de palmas para Jesus. Viva Jesus! Viva! Glória